Então esse eu acredito que seja o primeiro ponto que eu tive de insight, que se chama transformação da minha mentalidade. Eu acredito que a gente consegue conquistar o impossível quando você alimenta a fé. A maior virada de chave, eu comecei a me conectar mais com Deus e escutar a voz dele. Seja bem-vindo a mais um episódio do Inconformados Podcast. Aqui, junto com o meu convidado, nós vamos confrontar você a ver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Então, você que ainda não assistiu os episódios anteriores, nós temos mais 7 episódios ali. Vai lá, assista todos os episódios, maratona, e esse vai ficar incrível. Esse é o 8º episódio. Também, eu quero agradecer as pessoas que fazem e estão nos ajudando para que esse podcast, essa mensagem, chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer aqui a Década Barbearia Clássica, uma das únicas barbearias do Brasil especializada no barbear italiano. É uma experiência única. O nosso convidado também frequenta a Década Barbearia e vocês vão estar vendo o talento do cabelo dele. Acabou de sair de lá, né? Acabei de sair de lá. Então vocês vão ver o talento que está o cabelo dele. Também a Estampa Artes Brindes, com mais de 8 anos de experiência e mais de 40 mil pedidos entregues. Eles são campeões quando o assunto é brindes. Eles também trabalham com todos os segmentos: serigrafia, sublimação, laser e impressão UV. Então, quero agradecer cada um deles que tem nos ajudado e você também que curte, compartilha, comenta. Vocês todos fazem parte para que essa mensagem chegue mais longe. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Também eu tenho a honra de receber essa pessoa especial aqui. Hoje essa conversa do nosso convidado é um cara que inspira pelo inconformismo dele, pela fé, pela forma como conecta princípios e negócios. Ele é casado com a Paola, pai dedicado, cristão, advogado, mentor, investidor, empresário no ramo imobiliário. Recebam o meu nobre amigo Otávio Favreto. Fala, Edson, tudo bem? Prazer. Tranquilo, muito obrigado por estar aqui no Inconformados Podcast. É uma honra para mim poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da história, da minha história, né? E falar um pouquinho mais sobre os inconformismos, né? Isso. E como que a gente pode estar mudando, né? Para que a gente possa ser uma pessoa que a gente possa crescer, prosperar, né? E vamos bater um papo legal aí. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, né? E estar podendo bater papo com a tua audiência, o pessoal que está acompanhando o podcast aí. Eu que agradeço, nós agradecemos poder estar aqui com nós, Otávio. E Otávio, eu queria te perguntar já, qual é a lembrança, ou a primeira lembrança que vem na tua mente quando você diz assim que você se inconformou com a escassez? Olha, é uma pergunta que ela é profunda, né? Mas quando a gente vai falar sobre escassez, que é um pouco do tema que eu trato no meu livro, a gente parte por algumas ramificações, né? E que pode chegar a essa resposta de ser inconformado com a escassez, né? Então, para o pessoal que está ouvindo nós aqui, o primeiro ponto que a gente fala sobre ser inconformado com a escassez se chama mentalidade, né? Então, a gente tem uma mentalidade que ela pode nos direcionar para alguns pensamentos, né? E esses pensamentos eles podem nos levar para a escassez ou nos levar para o crescimento. E aí o crescimento aqui eu traduzo como a prosperidade, tá? Então esse eu acredito que seja o primeiro ponto que eu tive de insight, que se chama transformação da minha mentalidade. E eu falo para as pessoas que estão nos acompanhando aqui que a mentalidade ela é o que traduz então os efeitos práticos para tu alcançar um resultado. Então, a mentalidade, um dos inconformismos meus foi compreender que eu tinha, sim, uma mentalidade de escassez, e essa mentalidade de escassez ela me traduzia para um vazio emocional, e esse vazio emocional, então, levava a tomar algumas decisões que não me levavam para a prosperidade, para o crescimento. Então, acredito que esse é o primeiro ponto do meu inconformismo. E você falou, nós estávamos conversando ali, que você saiu da tua cidade. Exato. Isso foi você ser inconformado com a situação que você estava vivendo lá? O que acontece? Eu quero traduzir um pouquinho mais da minha história aqui para a gente chegar em alguns pontos de como que eu
percebi que sair desse ecossistema me beneficiou e pelos resultados que eu construí hoje, né? Eu, com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, eu trabalhava como promotor de vendas, né, numa empresa. Então, eu visitava mercados na cidade vizinha e fazia reposição de estoque, né? Eu fazia promoção de vendas, apresentava novos produtos, né? E eu morava numa cidade que se chama Barra Funda, tinha 2.500 habitantes. Eu me cresci lá, minha família é de lá. Meus pais hoje ainda moram lá, né? Meu irmão hoje mora lá, tem residência fixa lá. Mas dentro desse ecossistema, eu pude perceber que se eu quisesse construir algo diferente, e veja bem, naquela época não fazia muito sentido esse pensamento. Esse pensamento veio posterior, depois que a gente constrói a nossa jornada e passa a fazer uma anamnese, que a gente fala, né? Uma análise de como que foi a nossa jornada. E eu percebi que eu ter mudado de cidade permitiu que eu mudasse de ambiente. E aí que permite a transformação de mentalidade. Então, faz 13 anos que eu moro aqui em Passo Fundo. Eu vim para cá para fazer faculdade, né? Então, eu sou formado em Direito, tenho um escritório de advocacia aqui hoje, muito bem consolidado, né? Com muito trabalho, a gente conseguiu conquistar alguns resultados através disso. Nosso core business hoje é trabalhar com empresas. Mas, fazendo essa análise, né, eu pude perceber que fazer essa transição e poder enxergar uma cidade diferente, pessoas diferentes, né, me permitiu, então, gerar novas conexões que eu chego, então, a ter o resultado que eu construo hoje, tá? Então, sim, essa mudança de cidade foi importante para mim por causa dos resultados que eu alcanço hoje. Eu faço uma análise, bom, se eu tivesse ainda lá, o que eu poderia estar vivendo hoje, sabe? Talvez eu pudesse ter conquistado algum resultado, ok, mas eu acredito que nem perto do que eu construí hoje. E muitas vezes, para a gente ter uma transformação de mentalidade, que é aquele primeiro ponto que eu coloquei aqui, a gente vai ter que fazer uma mudança de ambiente, sabe? Eu vou ter que fazer uma mudança de ambiente e talvez geograficamente isso faz sentido. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que mudar de cidade para crescer, enfim, estou falando sobre a minha experiência e como eu compreendi hoje do que essa transição pudesse fazer diferente. Foi muito difícil na época, eu era muito imaturo, né? Então, quantos anos você tinha? Tinha 17, 18 anos ali, eu vim para cá para fazer direito. Uma decisão, não é fácil essa decisão, não, né? Não é fácil, porque tu vai sair do teu seio familiar, né? Do teu ambiente de segurança. E tu vai se expor a algumas situações em que vão te deixar cada vez mais no ambiente de desafio. Então, eu vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu vim para cá, nas conexões que eu fiz para cá, eu tomei um golpe. No primeiro momento que eu estava aqui, né? Sim. Então, para tu ver como que essa transição gerou desafios. Então, mas foi muito importante. Hoje eu enxergo que até esse golpe, né, que a gente fala, foi importante para que eu pudesse amadurecer. E então tu falou que o ambiente influencia. Você ter saído de lá ajudou você a se tornar quem você é hoje, né? Claro. Como você falou, não é para todos. Agora então vou arrumar minhas malas e vou para outra Não, cidade, né? Assim. Mas eu acredito que tinha um propósito, tinha um objetivo claro, ou se não tivesse claro, você conseguia enxergar um palmo na frente, né? Então, você acredita que o ambiente ele influencia bastante? Com certeza. O ambiente ele faz toda a diferença para você vivenciar ou um ambiente de escassez ou um ambiente de prosperidade, sabe? Então, eu consigo... O ambiente ele é muito importante para isso, né? Por que o ambiente é importante? Porque quando tu está no ambiente, você começa a construir alianças, né? E aí vamos para o famoso networking, né? Eu sempre falo que dentro do processo de networking a gente existe 3 escalas. A primeira são as pessoas que você conhece, aquele cara que tu passa na rua, diz um oi. O segundo é que você faz amizades, né? E o terceiro ponto, que é a construção de alianças, né? Eu falo um pouco disso no meu livro também. A terceiro ponto, a construção de alianças, é a que de fato vai fazer com que você cresça. São as pessoas que vão conviver contigo. Mas você pode ter, então, convivência com esses 3 pilares. As pessoas que você conhece, quem você constrói amizade e quem você constrói aliança. Agora, Otávio, o maior questionamento é como que eu levo a pessoa que eu conheço para o terceiro ponto, que é a construção de aliança? Tempo junto. Exatamente. Então, vamos lá. Quando eu estava lá sendo promotor de vendas, né? E aí depois, novamente, fazendo uma anamnese dessa situação, eu pude perceber que a construção de aliança que eu fiz naquele ambiente permitiu que eu viesse para cá, viesse para Passo Fundo. Por quê? Eu tinha um amigo meu, né, o Claudemir,
ele trabalhava comigo lá no supermercado, fazendo reposição de bebidas e tudo mais, e a gente lá começou, então, a trocar uma ideia, porque ele também tinha vontade de mudar o estado de vida dele, de buscar algo diferente. E para nós, naquela época, fazer uma faculdade era um caminho. Era o caminho que a gente conhecia, era o caminho que a gente podia ter essa possibilidade, né? Então, a gente começou a construir uma ideia junto, né? Aquela ideia, acho que a gente pode fazer algo diferente. Porque naquela época eu vinha de ônibus todos os dias para cá. Então, geralmente eu saía, era umas 5:30 da tarde, chegava aqui para a hora da aula, saía perto das 10 horas e chegava em casa 1 hora da manhã. 5 horas tinha que acordar e estava naquele ciclo. Então, era um pouco difícil, né? Sim. Então, a gente queria buscar algo diferente e a gente chegou numa concordância. E aí, unindo, né, essa construção da aliança permitiu que a gente viesse para cá. E um terceiro amigo nosso também queria nisso. A gente chegou numa conversa, vamos para lá. Vamos tentar. E a gente veio, né, alocou um apartamento aqui. Todo mundo veio com um objetivo. Então, eu vim para estudar, eu vim para cá, eu comecei a trabalhar, o meu amigo começou a trabalhar, meu outro amigo começou a estudar, todo mundo veio com um objetivo para conquistar algo diferente. Então, veja que a construção de alianças, ela permite que você colha novos frutos. Então, o ambiente que você está vivendo hoje, você vai ter esses 3 círculos de relacionamento. E com a terceira fase, que é a construção de alianças, é que vai permitir que você ou construa um ambiente de crescimento, ou você construa um ambiente de escassez. Cara, não é legal, não é? Para você que está em casa aí, não é legal você conviver num ambiente que sempre está reproduzindo algo negativo. Não é legal, né? Agora, quando você está num ambiente em que, por mais que enfrente dificuldades, porque o ambiente não anula a dificuldade, né? Uhum. Mas por mais que você esteja nesse ambiente de dificuldade, quando você tem uma esperança, você deposita uma esperança dentro daquele ambiente, você consegue enxergar um destino diferente. Cara, vamos tentar, vai que dá certo. Vamos buscar algo diferente. Então tem a ver com a construção da mentalidade. E olhando para esse cenário ainda do ambiente que nos influencia, e eu acredito muito nisso, o que você sugeria, ou qual seriam os primeiros passos, na tua visão, para aquela pessoa que mora lá no bairro, que nasceu num bairro pobre, a família desestabilizada, na escola os colegas também não têm uma estrutura familiar adequada, mas ele pensa em sair, só que às vezes não tem ainda os relacionamentos. Como essa pessoa começa a construir esse relacionamento? Perfeito, vamos lá. Eu saí de uma cidade de 2.500 habitantes, tá? A minha família ela nunca teve necessidades, tá? Mas sempre foi muito batalhado para conquistar as coisas. Nunca foi herdado algo ou tinha muita condição financeira, nada disso. Sempre foi muito trabalhado, né? Eu lembro que eu ia para minha escola lá de Fusca. Minha mãe naquela época ainda trabalhava numa empresa, né? Tinha um salário mínimo, né? Eu lembro que em 1994, que foi o ano que eu nasci, os meus pais falaram que eles moravam numa casinha muito humilde e que tinha goteiras nessa casa, e que quando chovia eles tinham que sair com um balde para botar. Então, eu saí de um ambiente muito humilde, de muito trabalho para conquistar os resultados, certo? O que eu vejo diante dessa pergunta, Otávio? O que eu posso fazer para conquistar algo diferente mesmo tendo pouca condição? Eu vou trazer um pouco do meu relato. Primeiro, alimentar a fé. Alimentar a fé. Eu acredito que a gente consegue conquistar o impossível, que talvez faça um pouco sentido para você que está aí do outro lado ouvindo nós, quando você alimenta a fé. Otávio, alimenta a fé no quê? No reino de Deus. Foi onde eu compreendi e aonde que, de fato, né, a grande prosperidade acessou a minha vida. O grande crescimento acessou a minha vida. Então, alimentar a fé. Segundo, alimentando essa fé, vai começar a despertar sonhos. Eu fui dar uma palestra esse ano ainda para o pessoal do 3º ano de uma escola aqui da cidade. E eu fiquei me questionando, disse, o que eu posso falar para essas pessoas? Porque um dia eu também estava no 3º ano. Sim. Um dia eu estava sentado lá, do mesmo jeito que eles estavam sentados lá também. E eu fiquei me questionando o que eu posso falar para eles. E aí veio uma palavra no meu coração, que se chama sonho. Cara, se tu tem um sonho, tu tem uma motivação, o meio profissional que tu vai construir é um meio para que você conquiste isso. Então, alimentar a fé, ter sonhos. Então, esse foi o que eu consegui compreender, né, que me trouxe grandes resultados, né, para me conectar com novas pessoas, para que eu pudesse, então, construir meus relacionamentos e que eu pudesse, então, trazer um resultado diferente para mim. E terceiro ponto, gerar valor.
Então, eu alimento a minha fé, eu tenho um sonho e eu gero valor. Quando eu gero valor para a vida das outras pessoas, por mais humilde que eu seja, eu sempre tenho algo para entregar diferente. Então, se eu entrego algo diferente para alguém, eu começo a gerar valor. Automaticamente, se eu gero valor, eu gero uma palavra que se chama reciprocidade. E se eu tenho reciprocidade, eu gero uma conexão com essa pessoa. Então, eu acredito que esses 3 pilares vão fazer total diferença para você que quer acessar um novo ecossistema de relacionamento diferente. Alimentar sua fé, ter um sonho, porque é o sonho que vai motivar você a fazer o terceiro ponto, que é gerar valor para a vida das outras pessoas. Então, eu entendi que quando eu gero valor para a vida das outras pessoas, eu gero resiliência e eu tenho que colher o resultado disso. Isso é natural. Não sou eu que estou dizendo, não, eu quero cobrar algo porque eu gerei algo de valor. Não, é natural. Você vai despertar o sentido na vida da outra pessoa para ela gerar um valor para ti. E aí eu começo a enxergar um ambiente diferente. Eu começo a enxergar, então, esses 3 pontos vão te levar para um negócio que se chama crescimento, que é prosperidade. Então, eu me conecto dessa forma, né? Entendi. E você saiu muito novo, né, da tua cidade e foi batalhando e cresceu, se tornou o Otávio que é hoje, né? Mas acredito que passou por muitos momentos desafiadores que massacrou você, ou que fez você amadurecer, como você falou. Perfeito. Só que ao mesmo tempo te trouxe um desafio grande. E eu queria te perguntar qual desses momentos da tua vida, se você pode destacar 1 ou 2, Claro. que foi bastante desafiador e como você venceu eles. Vamos lá. Eu tive algumas superações de desafios, né? Eu acredito que o primeiro ponto que eu tive que superar foi me desenvolver emocionalmente, tá? Então, eu acredito que esse foi o primeiro ponto que eu tive que aprender, então, né, a me desenvolver emocionalmente. E como que eu me desenvolvi emocionalmente? Estou falando sobre o meu desenvolvimento emocional. Quando eu me conectei com o reino de Deus. Tá? Então, eu acredito que quando a gente se conecta com o reino de Deus, ele traz algo que é totalmente diferente. Que primeiro é a transformação interna, né? E aí entra então a nossa transformação emocional, e aí eu aprendi sobre inteligência emocional, eu aprendi sobre quais que seriam as minhas debilidades emocionais, e aí eu comecei então a ter uma transformação da minha inteligência emocional. Tá? Comecei a desenvolver a inteligência emocional. E cara, eu acredito que esse é o maior desafio para qualquer ser humano. Primeiro porque tu vai ter que reconhecer algumas debilidades. E é difícil. Sabe por que é difícil? Porque mexe com o ego. Sim. Mexe com o ego. E quando eu mexo com o ego, eu começo a ter algumas dificuldades. Então eu tive que dizer assim, eu tenho que aprender sobre isso. Por que eu digo isso? Porque eu vim para cá, eu basicamente comecei a construir as minhas coisas, já tinha algum determinado resultado. Eu conheci a minha esposa, né, que na época era minha namorada, e eu tive que aprender a me desenvolver emocionalmente porque eu carregava um vazio emocional. E esse vazio emocional me traduzia para um comportamento que eu desenvolvia, então, um comportamento escasso. E aí as pessoas que estavam ao redor de mim, principalmente a minha esposa, elas não enxergavam como que eu teria um destino diferente comigo. Entende? Então, nós chegamos ao ponto do meu relacionamento de dizer, ó, ou nós buscamos uma mudança juntos, ou a gente vai ter que seguir cada um o seu caminho. E hoje, se eu tivesse tomado aquela decisão e não ter, então, enfrentado o desafio de ter uma transformação emocional, eu não teria uma família hoje. Minha filha nasceu vai fazer 60 dias, né? Então eu não teria uma família hoje, que é a nossa maior riqueza. Então, eu tive que esse primeiro ponto, me compreender emocionalmente. Porque quando eu me compreendo emocionalmente, eu tenho a mudança de comportamento. E aí eu mudo o meu ambiente. Porque quando eu começo, então, a ter uma aproximação do reino de Deus, ele começa a me transformar e eu começo a conviver com paz, irmão. Que eu acho que é o maior desafio para qualquer ser humano, conviver com paz. E o paz, ele é advindo de quando tu busca a palavra de Deus. Isso foi para mim, tá? E a paz é mesmo na guerra, né? É isso aí. Então, eu não estou dizendo aqui que a minha transformação emocional anulou o desafio. O desafio, ele sempre vai existir, né? Então, a gente vive aflições diárias. E principalmente quando a gente está exposto a negócios, né? A gente está com pressão diária, né? Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então, eu tive que ter um amadurecimento emocional
para me compreender, bom, eu tenho debilidade nesse sentido. Se eu tenho debilidade nesse sentido, todo ser humano vai aprontar para um comportamento, para então superar esse vazio emocional. Eu tinha uma grande dificuldade que era com bebida. Uhum. Eu tinha uma grande dificuldade que era com bebida. Então, o meu vazio emocional ele era colocado em cima disso. E esse comportamento com a bebida fazia com que eu tivesse, então, toda uma mudança do meu ecossistema familiar. E aí eu tinha todo um caos em cima disso. E aí, quando eu comecei a compreender, eu comecei a ter uma mudança. Então, esse foi o primeiro desafio. Foi o primeiro desafio. Exatamente. Que eu tive que superar. E você comentou ali sobre que esse desafio foi você reconhecer que você precisava olhar para dentro de si, ver o que você não era bom, ou até que você achava que era bom, e às vezes era ego, né? Isso. E nós estamos em Setembro Amarelo, e eu fizemos agora um bate-papo, segunda-feira um bate-papo, e acredito que a gente vai soltar esse vídeo ainda em setembro. Que legal. E eu quero deixar uma mensagem, Otávio, para as pessoas que vão nos assistir e para você que está nos assistindo, compartilhar que a vida vale a pena. Como você falou, você, quem sabe, tirava a tua vida na bebida. Exato. E muitas pessoas, elas não querem tirar a própria vida, apenas que aquela dor passe. Mas, como o Otávio falou, ele encontrou recurso em Deus, na fé, e você pode encontrar recurso. É o primeiro recurso, eu acredito que o mais barato é a fé. Com É você certeza. dobrar o teu joelho onde você estiver e pedir a graça e a misericórdia de Deus que ela te alcança onde você estiver. E eu parei para falar isso, Otávio, porque nós fizemos esse bate-papo e abrindo um parênteses aqui na nossa pergunta, e eu tô me sentindo muito à vontade aqui contigo para nós Fica à conversar. vontade. E sabe o que mais me chamou a atenção? Não sei se tu sabe esse dado, que entre os 10 mortes, 10 suicídios, 9 poderia ter sido evitado. Meu Deus. É bastante. Isso me chamou muito a Eu atenção, não foi tinha conhecimento desse muito dado. forte. Nós fizemos um bate-papo com uma psicóloga Perfeito. e ela trouxe esse conhecimento para nós. Aham. Então, quando ela falou assim que 9 poderia ter sido evitado, Sabe que às vezes, eu sempre falo isso, né? Nos ambientes que eu tô, que às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes o abraço vai transformar a vida daquela pessoa. E talvez ela vai se sentir amada, né? Então, quando você tem algo no teu coração, você que está assistindo nós aqui, quando Deus coloca algo no teu coração e Ele pede para você executar, executa. Por mais que seja somente um abraço. Porque esse abraço às vezes está trazendo a resposta para a vida de uma pessoa. E isso está trazendo a transformação para ela. Estou falando de algo muito singular, algo muito simples aqui, do que Deus pode mover a ser feito, né, na vida de uma pessoa. Mas às vezes um abraço pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, quando você tem intenção, você quer executar algo, você tem clareza sobre aquilo e executa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava um dia chegando no mercado e tinha uma pessoa, uma família. Eles estavam pedindo alimento, né? Compra um pão, compra um leite. Eu só quero esse alimento porque hoje eu não consegui ganhar nada e eu quero levar para casa. Eu fui lá no mercado, comprei, voltei e entreguei isso para essa família. E naquele momento Deus trouxe ao meu coração: o alimento que eles precisam é a oração. O alimento que eles precisam é a oração. E eu fiquei constrangido com aquele comando de Deus e eu não fiz aquela oração. Porque eu fiquei constrangido. Deus ficou me cobrando aquilo a noite inteira. Era final da tarde. Deus ficou me cobrando aquilo a noite inteira. E aí eu tive a compreensão de que, às vezes, essa pessoa só precisava da oração que ia desatar algo na vida dela. Ou ia trazer um conforto. Porque ela estava precisando. Porque o que eu fiz? Eu fui dar o alimento para ela do ser humano. Mas Deus colocou no meu coração e eu não executei. A partir daquele dia, toda vez que eu sinto algo no meu coração, eu executo. Porque às vezes a pessoa só precisa de um comando seu. uma coisa Tá. tão simples, né, de nós fazer, que não é sobre o dinheiro, mas sim como você falou, qualquer um pode trazer esse aconchego, esse afeto. E eu acredito muito também, Otávio, que quando a gente olha para dentro, se desenvolve, eu acredito que esse é o maior desafio. Porque, como você falou, tira algumas crenças, tira algumas religiosidades também, Perfeito. e a gente começa a caminhar para o nosso propósito, né? Como você falou,
eu também acredito que eu ter buscado a Deus, minha família, a parte da minha avó, eles sempre foram cristãos. Perfeito. Então eu tive aquela base, não pode isso, não pode aquilo, e sabe? Uhum. Então eu tive algumas crenças assim. Com 18, 19 anos, foi o momento que eu me converti, me entreguei para Jesus e foi a virada de chave, a maior virada de chave. Por quê? Como você falou, eu comecei a me conectar mais com Deus e escutar a voz dele. E como você disse, eu acredito que quando você escuta a voz de Deus, o propósito, aquilo que você nasceu para fazer, aquele vazio que existe, que tu tenta preencher, como você falou, bebida, Uhum. com droga, com... Ah, mas Júnior, eu não bebo. Mas você, quem sabe, gosta de comprar muita roupa, você gosta de trabalhar demais, quem sabe você tem uma fuga emocional. E esse vazio, ele não é preenchido. E eu passei por muitos anos com esse vazio dentro de mim, até eu me conectar mais com Deus e entender meu propósito. Perfeito. Aí eu entendi que não era o dinheiro, que não era a minha profissão, que não era o quanto eu ganhava, Uhum. tudo aquilo que eu buscava externamente não me preenchia aqui. Mas quando eu busquei verdadeiramente Deus, Deus colocou o propósito e preencheu meu coração. E eu queria te perguntar, Otávio, quando você percebeu que Deus tinha um propósito na tua vida? Olha, eu me aproximei muito. Eu comentei aqui já nesse podcast que eu tive uma dificuldade com o meu relacionamento. Então, a minha aproximação para com o reino de Deus foi por causa dessa deficiência do relacionamento, né? Meu comportamento que refletia no meu relacionamento. Então, eu me aproximei de Deus, que a minha esposa ela também já veio de um conhecimento do berço cristão, né? E eu nunca me esqueço, né? Que ela sempre fala que ela e a minha sogra estavam orando por mim. Naquela época eu não tinha compreensão, só que hoje eu tenho a compreensão do poder que é um joelho dobrado para a transformação de uma pessoa. E eles fizeram isso por mim, ou seja, não desistiram. Porque veja bem, hoje seria muito fácil, né? Dizer, não está dando certo, é o comportamento dele e tal, vou virar as costas, vou seguir outro caminho. Agora, quando existe a constância e a persistência para a transformação de uma vida de uma pessoa, significa que eu não desisto dela. E lá atrás, a minha esposa não desistiu de mim. Né? Então, por isso que hoje eu tenho uma família. Então, eu comecei a ter a aproximação no reino de Deus a partir disso. Comecei a me conectar, Deus começou a ministrar sobre o meu coração essa cura emocional, começou a me dar um entendimento do porquê eu precisava construir o meu relacionamento, né? E eu acredito que Deus estabeleceu alguns pilares na minha vida, né? Me trouxe essa clareza e que eu compartilho deles até hoje e vou procurar compartilhar isso até o fim da minha vida, que se chama princípio. Então eu comecei a compreender como que Deus transformava a vida, como ele transformou a minha vida. E ele transformou a minha vida através de princípios. Né? Então eu pude compreender o que era o princípio do reino de Deus. E quando eu comecei a compreender qual que era o princípio e comecei a aplicar ele na minha vida, eu comecei a ter resultado. Porque vamos lá, o princípio ele é diferente das leis, né? Uhum. O princípio, na verdade, ele é imutável, ele é impessoal e ele traz resultado. As leis é para organizar uma cidade, ela transforma e muda do dia para a noite. Sim. Mas o princípio ele tem esses 3 pontos. Então, ele é impessoal, imutável e ele traz resultado. Quando eu comecei a compreender, eu disse, se eu compreender o princípio do reino de Deus, eu vou aplicar ele na minha vida, eu vou começar a colher resultado. E então eu masterizo dentro do meu livro 7 princípios, né, que eles são macro, né, e que eu compreendi que eles me ajudaram a transformar a minha vida. O primeiro deles, soberania de Deus. Comecei a compreender que a soberania de Deus é que ia me levar para outro nível, para outro resultado, reconhecer que ele é soberano sobre a minha vida, né? Não vou falar todos aqui, mas alguns deles, tá? Segundo, construção da aliança. 2 vertentes. Construção da aliança para com Deus. Eu tenho que ser aliançado com ele, alimentar a minha fé todos os dias. Segundo, aliança com pessoas que também vivam esse mesmo propósito. Né? Terceiro, semeadura e colheita. Eu não tenho como colher um resultado, cara, sem ser que eu for fazer uma semeadura. Então eu sempre tenho que semear algo. Então, né, e tem outros princípios que eu falo no meu livro, mas foram a compreensão desses princípios que começaram a trazer a mudança do meu status quo. Então eu compreendo esse princípio, eu começo a aplicar, porque eu começo a ter uma transformação do meu comportamento, e aí eu mudo o meu lifestyle, o meu estilo de vida.
de uma pessoa que antes tinha um determinado comportamento, compreendia o princípio, começa a aplicar ele, começa a colher um resultado diferente. Então o reino de Deus proporcionou isso para minha vida, a compreensão do princípio. E aí eu conecto todas as bases da minha vida, né? A minha saúde, os meus negócios, a minha família, né? As minhas finanças, né? Tudo voltado para que esses pilares dos princípios eu possa começar a exercer ele e colher resultados diferentes. Essa foi uma grande transformação que o reino de Deus trouxe para a minha vida e para a minha casa. E olha só, o princípio, ele é uma base. Essa base, se eu sustento ele todos os dias, e eu não estou falando aqui que a gente não é suscetível ao erro, e o princípio ele vai te trazer uma perfeição. Não, longe disso. A Bíblia vai dizer que a gente é imperfeito. Né? Então, só que esses pilares que são princípios, quando a gente tem uma base muito bem estabelecida, que são eles, a gente começa a colher um resultado diferente. Porque tudo aquilo que eu construo, eu tenho um princípio. E eu não tenho um castelo de areia, por exemplo, que ele pode desmoronar a qualquer momento. Então eu começo a ter uma clareza de vida diferente. Eu mudo o meu lifestyle a partir disso. E falando sobre o teu livro, o que te levou você a escrever ele? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá, a história do meu livro é o Café dos Nobres, né? Ele é um devocional. Contar um pouco do dinamismo dele, né? Eu, de fato, fiz uma pergunta que tu mencionou para mim aqui. Disse, como que Deus vai transformar a minha vida, né? O que Deus tem para mim? Porque sempre que tu se aproxima do reino, tu começa a compreender isso. Que Deus tem um propósito. Você mencionou isso aqui antes, né? Deus tem um propósito para mim. Deus quer que eu faça algo diferente. E eu estava, né, entre 2022 e 2023, eu faço os devocionais, né, quase todos os dias, e eu sempre postava no meu Instagram uma mensagem. Eu interpretava aquele versículo e postava uma mensagem lá no Instagram também para influenciar a vida das outras pessoas, trazer uma palavra diferente. E recebia muito feedback ali dessas, captei o insight que tu está colocando. Falar algo sobre aliança, sobre projetos, sobre negócios, sobre a transformação emocional, né? No meu devocional. E aí eu salvava aqueles stories nos meus destaques. Então, durante o ano de 2022, 2023 e 2024, eu estava postando ali. E aí eu cheguei, um dia eu fui viajar, né? A gente foi para Bento Gonçalves, eu e minha esposa, e a gente estava voltando de Bento Gonçalves, na serra que a gente tem ali na serra de Bento mesmo. Eu olho para aquele cenário, era um entardecer, nunca me esqueço até hoje. E eu estava dirigindo e eu olho para aquele entardecer e eu faço exatamente uma pergunta. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que tem algo diferente. E o Senhor promete que tem algo diferente. E eu quero algo diferente. E aí Deus coloca uma palavra. Olhando aquele pôr do sol, nunca me esqueço da imagem até hoje. Ele coloca uma palavra sobre o meu coração que se chama nobreza. Nobreza. E eu fiquei com aquela palavra, nobreza, sabe? Aquilo lá não fazia sentido para mim, sabe? Naquele momento não fazia sentido para mim. É nobreza. Ok. E eu fiquei com aquela palavra. Voltei para casa e fui para onde? Para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre nobreza? E aí eu vou para Isaías 32:8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na nobreza perseverará. Mas o nobre projeta coisas nobres e na nobreza perseverará. Ok. E aí eu fui rodando o meu Instagram, eu começo a olhar aqueles stories. E eu pego um caderno e começo a escrever. Vou fazer do insight que eu tinha, eu comecei a escrever no meu caderno. Tenho essa folha guardada até hoje. E eu começo a olhar aquelas escritas, né? Aqueles insights, aquelas ideias. E eu falei, tá, isso aqui encaminha para onde? Se eu masterizar tudo isso, como que eu posso definir isso? E aí eu chego para prosperidade. Ok, e aí eu vou estudar sobre prosperidade. O que é prosperidade dentro do reino de Deus? Se chama crescimento. Tudo aquilo que Deus confiar em ti precisa crescer. É isso que eu compreendi sobre prosperidade. Tem a ver com finanças? Tem a ver com finanças. Ok. Tem a ver com relacionamento? Tem a ver com relacionamento. Mas sempre há uma intenção de crescimento. Então, eu acredito que tudo aquilo que Deus confiar em você precisa crescer. Certo? Você precisa ser bom gestor para que aquilo possa crescer. Eu falei, tá, mas e o que é o contrário de prosperidade? Eu chego na mentalidade de escassez. Então, os meus devocionais, eles são masterizados e eu começo a escrever. Eu escrevi o livro em 90 dias. Então, digamos que os estudos eles duraram esse período que eu falei para você, mas eu masterizo e escrevo o livro em 90 dias, em devocionais. Otávio, por que é devocional? Porque ele tem um insight muito direto. E eu queria que esse devocional as pessoas tivessem contato mais tempo com ele.
Então, são 30 devocionais, 30 dias que têm um único objetivo. Então, mostrar um caminho para crescimento. Mas, talvez aqui seja um ponto de escassez que eu estou praticando hoje, mas eu tenho uma transformação para mim chegar no meu crescimento. Então, aqui dentro do livro eu falo sobre alianças, aqui dentro do livro eu falo sobre essa questão emocional, aqui dentro do livro eu falo sobre as oportunidades, construção de negócios. Eu trago um pouco dessa mentalidade que vai levar para um crescimento dentro de todas as escalas da nossa vida, né? Uhum. E a pessoa terminando hoje, qual que é o que tu queria que ela tomasse a decisão ou ela sentisse depois que terminar esse devocional? Não vou falar o que eu falo. Eu vou falar o que os leitores falam. E os que eu recebo de feedback. O primeiro feedback que eu recebo hoje da leitura do meu livro é: cara, eu compreendi que eu preciso me aproximar de Deus. Esse foi o maior feedback que eu recebi até hoje. Então, eu acredito que há uma intenção por trás disso. Que eu me aproximo mais de Deus. Isso é os leitores que falam. Segundo, o que eu ouço mais? Esse cara, eu compreendi que eu estava com o meu comportamento um pouco equivocado. Então, eu mudei o meu comportamento para chegar nisso. E terceiro ponto, que eu achei mais incrível, é que as pessoas mencionam que elas deixaram muitas oportunidades por desconfiar da capacidade delas de construir aquilo. Então, eu acredito que esses são os 3 pontos, né? Mas o que eu mais ouço, cara, eu compreendi que eu tive que me aproximar mais de Deus a partir disso. Né? E é fantástico receber esse feedback, porque, de fato, eu escrevi com a intenção, né? Olhando lá, entendendo a nobreza, por isso que se chama Café dos Nobres, tá? O café é um sinônimo de tempo, né? Vou tomar um café. Tempo de qualidade, né? E dos nobres é para que esse devocional, então, ele leve você a uma transformação da nobreza, né? Então, esse é o objetivo e é o que eu mais ouço dos leitores. Quando eu vi tu lançando lá, não vi no momento, né? Depois eu fui conhecer você pelo Sim. Instagram e o título me chamou muita atenção. Uhum. Café dos Nobres, né? Isso aí. Nós somos nobres, né? Em Cristo, Exato. né? Cara, ele trouxe um devocional falando sobre isso. E você é um empreendedor, empresário, investidor e então sempre está olhando para o futuro, né? Sim. Sempre vendo aquilo que pode vir ou também sonhando, projetando. E o que o Otávio está projetando e o que você espera do futuro? Vamos lá. O que a nobreza para mim despertou, né? Eu sempre falo que eu busquei compreender então sobre a nobreza, né? E a nobreza, para mim, ficou claro sobre 3 pilares, tá? E aí eu acredito que o futuro ele é muito voltado sobre o estabelecimento desses 3 pilares, né? Então, se eu posso influenciar você para alguma coisa, se eu posso influenciar você em algo dentro desse podcast, é para que você compreenda esses 3 pontos. Primeiro, já falei aqui que é a construção de princípios, né? Eu sempre falo que é a tríade da nobreza, né? Então, eu acredito que essa tríade ela pode levar a uma transformação de qualquer pessoa. Primeiro, princípios, que eu mencionei alguns aqui, né? Então, esses princípios, quando a gente estabelece eles passam a ser, então, um lifestyle de vida, eles são uma base para a nossa vida, e eu acredito que você consegue chegar mais longe se tu tem uma base muito mais estruturada, então enxerga o futuro isso. O segundo ponto aqui se chama prosperidade, eu já mencionei aqui também, que é crescimento, tá? Então, todas as vezes que algo lhe é entregue, você precisa sempre pensar como que você vai desenvolver e como que você vai crescer isso. Então, eu penso muito nisso. Vai ter muitas dificuldades nesse crescimento, é óbvio. Vai ter que ter muita superação, é óbvio. Vai ter que ter muito desejo de fazer acontecer, é óbvio. Porque o crescimento ele sempre é disruptivo. Sempre que tu causa uma disrupção, você vai acabar que vai mexer com a tua zona de conforto. E essa zona de conforto, então, vai ter tirado do conforto. E o terceiro ponto é construção de riquezas. Eu acredito que o ser humano ele carrega um DNA para construir isso. Otávio, mas significa que todo mundo vai alcançar? Não. Por quê? Porque tem um desenvolvimento da mentalidade de escassez. Certo? Mas eu acredito que todo mundo tem um potencial para construir riquezas. Otávio, é só riquezas financeiras? Não. A riqueza que a gente pode criar vários tipos de movimento. A tua família, eu acredito que é o primeiro pilar de construção de riqueza. Eu acredito que é muito isso. Segundo ponto, sim, eu acredito que a construção de riqueza financeira vem a partir de negócios, que é o que a gente desenvolve hoje. Então, eu acredito que esse é um ponto
essencial. O cuidado com a tua saúde, porque se tu não tiver cuidado com a tua saúde, tu não vai conseguir construir, tu não vai conseguir crescer, tu não vai conseguir prosperar. O cuidado com a tua vida emocional é para construir riqueza também, porque se você não tiver o cuidado da tua vida emocional, você não vai conseguir crescer. E também, né, a gente tem aqui o nosso quinto ponto, que é o relacionamento interpessoal. Você vai construir riqueza quando você tem, então, eu mencionei aqui já também sobre a construção do teu relacionamento, das tuas alianças. Então, eu acredito que esses 3 pontos, né, eu visualizo que é um grande potencial para o futuro, para o crescimento de cada uma dessas pessoas. Então, eu acredito que essa tríade da nobreza, ela é capaz de transformar a vida das pessoas, de trazer uma compreensão diferente, e é um pouco do que eu trago dentro do meu livro também. Eu estava falando sobre o teu livro, Café dos Nobres, né? Um devocional. Se tu pudesse ter um devocional, né? Um café com um nobre, com personagem bíblico primeiro, depois pode ser secular. Com quem seria e o que você perguntaria? Cara, essa é uma pergunta difícil, cara. Mas eu acredito que eu teria um tete com Jesus, cara. Eu acho que esse é o personagem que, pra mim, mais teve transformação na minha vida, né? Como que ele conseguiu amar um ser humano totalmente cheio de erro como eu, sabe? Como que ele conseguiu transbordar o amor dele para minha vida? Ele pagou o preço na cruz. E foi um processo do Calvário totalmente doloroso. E ele pagou aquele preço para minha vida. Então, para mim ter salvação. Acho que o Jesus, o maior efeito, né, histórico de Jesus é dizer o seguinte, cara, só fala a palavra, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e tu tem direito à vida eterna. Cara, acho que esse é o tete, né, que eu gostaria de... Como Tomar um assim? café. Como assim? Me explica, me conta mais um pouco disso. Como que tu consegue depositar esse amor para uma pessoa que tinha um destino talvez totalmente perdido, talvez totalmente com um vazio emocional? Como que tu conseguiu amar? Um cara cheio de erro, um cara que é pecador até hoje, que nós somos, de fato, cometemos erro. Como que conseguiu depositar esse amor? Como chamar de amigo alguém que lhe deu um beijo sabendo que ia trair? Exato. Como que tu consegue lidar com isso? Dizer 70 vezes 7 para tu perdoar. Como que tu... Como? Me explica, porque é difícil isso. Vamos trazer para a naturalidade, é difícil isso. A pessoa que consegue depositar o perdão para a vida das outras pessoas, claro que primeiro tu tira um fardo das tuas costas, né? Mas tu depositar esse pedido de perdão, cara, eu acho que é uma coisa... E ele diz, cara, tu tem que fazer isso 70 vezes. Tu sabe, tu falou agora sobre perdão, e eu tenho uma história bem interessante que, igual você disse, todo mundo tem um passado que Jesus transformou. E um dia na escola aconteceu algumas coisas lá e me levaram para a diretora me chamou, né? E eu fui me justificar. Uhum. E dessa vez eu não fiz nada. E eu fui falar, diretora, aconteceu isso, 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 isso. Não tenho culpa no que aconteceu. Uhum. Aí ela olhou para mim, deu uma risada, disse: Edson, quem não te conhece, te compra. Opa. O que que ela quis dizer? Ela não me compra porque ela me conhece. Uhum. Então, só que eu, 13, 14 anos, não tinha esse entendimento. Disse, Claro. se passou um tempo, se passou um tempo, fui para a igreja e aí li um texto que diz que não fosse com ouro nem com prata, mas sim com precioso sangue que Uhum. Jesus nos comprou. Aí quando eu entendi esse texto, o que você acabou de dizer é que Jesus, sabendo dos meus erros, sabendo do que eu era capaz de fazer e pensar, mas mesmo assim ele decidiu me comprar. É isso aí. Então ele me comprou não porque ele não me conhecia, justamente ele comprou porque ele conhecia, sabendo todos os meus efeitos, todos os meus erros, tudo aquilo que eu poderia fazer de mal. Mesmo assim, ele me comprou. Aí eu lembrei não, acredito que foi o Espírito Santo, lembra lá atrás? A professora, a diretora não te comprava porque ela te conhecia. E ela sabia os teus erros. Mas Jesus, conhecendo os teus erros, mesmo assim te comprou. E não só a mim, você que está nos assistindo. Porque, como você disse, Jesus foi capaz de pegar uma prostituta e tornar uma rainha. Pegar Pedro, que cortava a orelha,
e puxava a espada toda hora e transformar num grande apóstolo. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é incondicional. Não depende do que você fez ou está fazendo, mas sim depende do amor do Pai. Por isso que a Bíblia diz que que Jesus nos reconciliou com Deus, não quando nós era bom, quando nós era inimigo de Deus. Então, eu acredito que É essa verdade. conversa, quando a gente aprende com Jesus num café desses, lendo a Bíblia, a gente começa a olhar as pessoas e entender o mundo de outra forma. Não tem como, né? É verdade. Tu traz uma percepção totalmente diferente, né? Pro teu contexto de realidade, né? Cara, tu vai ter erros, tu vai ter desafios, né? Falando pessoalmente, né? Mas, cara, tu sabe que tem uma pessoa que te amou, te ama, que traz a cura, traz a libertação para ti, que traz uma percepção de vida totalmente diferente, né? Então, o feito de Jesus, eu acredito que nesse café com ele, né? Um café dos nobres com Jesus, eu acredito que para mim seria esses questionamentos, sabe? Então, o amor dele é incondicional, o amor dele traz uma percepção totalmente diferente, e aí o amor dele já está estabelecido. E aí, o que cabe a nós como seres humanos, né? Cabe a nós compreender isso, aceitar isso e decidir seguir isso. E nós temos o livre-arbítrio, né? Mas quando a gente deposita a nossa fé e esperança na caminhada com Jesus, a gente vai ter uma transformação genuína em todas as áreas. E é uma transformação genuína. Genuína. E Transformação genuína genuína. ela é como um diamante. Tu vai polindo ele, tu vai moldando ele para que isso se torne genuíno e vire uma preciosidade. Então ela não é uma transformação que ela passa a ser uma simples transformação. Ela passa a ser genuína. E quando a transformação ela é genuína, ela traz efeitos práticos. Mas claro, a gente tem que decidir. Tem que decidir. A gente tem que decidir. E é uma decisão quase que todos os dias. Porque as circunstâncias, né? Eu falo, inclusive num dos primeiros devocionais, que a moda, o momento e as circunstâncias sempre vão tentar levar nós para um caminho diferente. Moda, momento e E circunstância. circunstância. Sempre vão tentar levar nós para um caminho diferente. Agora, a manutenção daquilo que a gente decide todos os dias, que é cumprir o princípio, que é seguir nossa caminhada com Jesus, eu tenho que tomar decisão todos os dias para que esses três elementos não venham e roubem isso de nós. Pode passar a moda, pode passar momento. Vai passar. A tua circunstância de hoje não vai ser a mesma circunstância. Amanhã pode mudar tudo. E o A dor princípio de hoje pode continua. mudar. O princípio ele vai continuar. A moda vai sair amanhã. Sim. A moda ela vai sair amanhã. Entendeu? Então, acredito que nossa visão ela tem que estar estabelecida em cima Por disso. isso que Jesus diz, né? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não É. vai lhe passar. Princípio. E tem alguém que você queria tomar um café hoje, que não é da Bíblia, que você queria tirar um dia tomando um café, um devocional com ele? Cara, eu gostaria assim, o que vem na minha cabeça tem alguns, mas eu vou falar de negócios, tá? Sim. De negócios e principalmente pelos princípios aplicados, que é com Flávio Augusto. Eu gostaria de ter um café com Flávio Augusto. Porque vamos lá, ele é um mestre dentro dos negócios, né? Ele construiu o império. Só que eu tava vendo stories dele esses dias, pode olhar no feed dele, o cara fala sobre família, cara. Isso todo mundo que fala contra a família não seja influenciado por essa pessoa. Então tu vê, né? Uhum. Exatamente o que nós estamos conversando aqui. Então eu gostaria sim de ter um tempo com ele, mas o almoço com ele custa 1 milhão. 1 milhão. Mas tu sabe que o Flávio Augusto, eu também tenho assistido, acompanhado bastante ele, não na questão de como você no lado empresarial, Exato. mas ele fala muito sobre o momento que ele saiu, o que ele passou, e essas mensagens, esses cortes que ele tem falado, tem me ajudado muito, sabe? Ele fala algumas coisas e é certeiro, bem o que eu tô vivendo naquele momento. Exato. E eu vou salvando. Mas eu creio, Otávio, que um dia nós vamos estar Com sentados certeza. conversando com ele Será e não uma vamos precisar benção. pagar 1 milhão. Não, é verdade, com certeza. E, Otávio, a conversa tá maravilhosa e eu acredito que as pessoas entenderam sobre princípios, mas qual mensagem você gostaria de deixar
para os inconformados alcançarem a nobreza? Vamos lá. O Isaías 32:8, né? Eu acho que é a mensagem central do meu livro, né? Mas o nobre projeta coisas nobres e na nobreza persistirá, né? Então, aqui nesse versículo bíblico a gente vai pegar e a gente pode compreender que o nobre, ele projeta coisas nobres. Então, se você tem alguma intenção no seu coração, se você tem algum projeto que você tem no seu coração e você compreende que aquilo pode ser executado, né? O nobre projeta. Projeta. Cria. Traz a realidade. Coloca no papel. Desenvolve isso. Mas o nobre projeta coisas nobres. O que são essas coisas nobres que a gente pode masterizar aqui? Ajudar as outras pessoas. As coisas nobres são as que transformam a vida das outras pessoas. E nada mais é do que um negócio, é transformar a vida das outras pessoas. Então, no meu escritório de advocacia, a gente ajuda a transformar a vida das outras pessoas através do meio jurídico ou da consultoria que a gente entrega. Dentro dos empreendimentos imobiliários, que a gente desenvolve empreendimentos, loteamentos, condomínios, a gente está transformando a vida das outras pessoas para que elas possam ter uma convivência melhor naquele empreendimento. E mais ainda, estou trazendo um contexto social diferente para aquela cidade que eu estou desenvolvendo, porque aquilo vai ficar eternamente ali. Né? Então, olha a responsabilidade. Só que eu estou transformando, estou proporcionando um produto diferente para a vida daquelas pessoas. Às vezes a gente olha só que é uma abertura de rua, colocar um poste, fazer o pluvial, botar a caixa d'água. Mas quantas famílias vão ser construídas dentro desse negócio? Então, o nobre projeta coisas nobres, né? E na nobreza ele persistirá. Significa o quê? Que ele vai continuar o caminho. Então, eu projeto coisas que ajudam a vida das outras pessoas para que eu cresça nesse caminho. E eu tenho, então, cada vez mais perseverança, crescimento, estabelecimento de transformação na vida das outras pessoas. Eu acredito que essa é a mensagem central do livro. Né? Eu falo sobre negócios que não saíram do papel. Cara, pensa só quantos negócios você não transformou, você não, pelo menos, almejou tirar do papel ou estudou sobre aquilo que podia vir uma transformação. Uma coisa é projetar, outra coisa é dar certo. Né? Vamos dividir dois campos, né? O mundo do projeto, mas o mundo real para estabelecer se aquilo vai dar certo, a viabilidade, né? Então, hoje dentro dos negócios a gente sim faz muito estudo de viabilidade, tem muita ferramenta que a gente pode compreender. Só que tem pessoas que têm o projeto, só que sempre tá aquela mentalidade, cara, isso aí é impossível para mim. Para mim era impossível ter muitos negócios. Entendeu? Para mim era impossível ganhar, eu ganhava R$ 35 por dia. Hoje nós comandamos projetos que giram em torno de 45 milhões. Para mim era impossível. Improvável, né? Então, é coisa que é improvável, sabe? Mas tudo isso parte de uma ideia que foi executada para ajudar outras pessoas. Então, acho que a mensagem central do livro é isso. E você falou bem isso, eu acredito. O Inconformados Podcast fala sobre isso. É provocar você, que você entenda que você nasceu para algo maior. Isso não significa apenas ganhar dinheiro, mas o dinheiro, a riqueza, ela é um meio, não é um fim. Ela é, como o Otávio falou, é para projetar, é para ajudar o próximo. Exato. E ontem eu tive uma cena tão... Já estamos encerrando, Otávio, mas eu tive uma cena tão reflexiva. Aconteceu alguma coisa ali, aconteceu um fato e... para contar a história para vocês, eu fui tirar o carro, a gente foi pegar um lanche, eu e minha esposa, nós na lanchonete nós saímos, já tava indo embora, e veio o cara pedir dinheiro, né? E eu literalmente não tinha. Quando eu cheguei, ele já tinha me pedido, disse, vou trazer então uma pizza pra ele, né? E peguei, trouxe a pizza pra ele. E eu conheço esse rapaz. Uhum. É do mesmo bairro que eu vim. E eu olhei, cara, olha só. E eu vou dizer assim, tu seja inconformado, muda a tua história. Como é que um cara com a mente cauterizada, como é que ele vai ter forças para sair dessa situação? Sim. E aconteceu, eu saí pensando assim, falei com a minha esposa, eu disse, eu quero poder ter condições de ajudar muito mais pessoas. Por isso que quando os empresários que já alcançaram o patamar, o Flávio Augusto fala, né, que ele vai chegar a uma idade dele e ele vai se aposentar e vai investir só
em projetos sociais, né? Perfeito. Eu disse, imagine quantas pessoas serão ajudadas. Então, sempre vai ter, não é sobre nós, sempre será sobre o próximo. Por isso que a Bíblia diz, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, mas eu vou ter uma vida próspera. Sim, mas quantas pessoas você vai estar ajudando? Quando Deus colocar um projeto, como você falou no teu coração, e você fazer essa empresa prosperar, essa empresa crescer, porque Deus colocou no coração, quantas famílias você vai poder ajudar? Perfeito. Perfeito. Então, as pessoas de mente escassa, né, com a mentalidade de escassez, eles acabam dizendo, não, o empresário acaba só se beneficiando. Uhum. Mas essa pessoa que fala mal, quantas pessoas ela ajuda? Exato. Quantas pessoas ela tem Ela condições de ajudar, de empregar e quem sabe, no final do ano, dar uma cesta, quem sabe promover algumas coisas que transforma realmente a vida das pessoas, né? Exato. Eu acredito que o meio de negócios, né? E a gente tem contato com bastante negócios hoje, né? A gente tem o escritório de advocacia e durante essa jornada eu acredito que eu pude aprender muito por causa disso também, que foi conhecer vários modelos de negócio, né? Então, a gente tem agro, saúde, enfim, franquias, vários modelos de negócio que eu pude aprender isso, né? E todo negócio, ele vai prosperar e ele vai crescer pelo nível de pessoas que tu for transformar, pelo nível de pessoas que tu for ajudar. Esse é o resultado, né? Então, você tem um problema, você tem a solução para aquele problema, que é o teu negócio em si, ou é um produto ou é um serviço, e você tem o resultado daquilo, né? Que você cobra para entregar esse resultado para a pessoa. Quanto mais você tiver escala, mais atingir pessoas, mais você está causando transformação, mais recursos você vai estar tendo, mais estrutura de negócio, que daí entra o ponto que tu falou, né? Que é funcionários, processos, pessoas, fornecedores, enfim, mais estrutura de negócio tu vai conseguir estabelecer e mais influência, tanto regional, que nacional, você vai estar causando para a vida dessas pessoas. Fora o benefício para o governo, que você vai estar arrecadando os impostos, né? Então, eu acredito que o negócio hoje, tendo essa visão de transformação da vida das pessoas, né, com o teu produto, com o teu serviço, e você tendo a visão de que quanto mais pessoas você for ajudar, mais pessoas você for impactar, você vai colher mais resultado, mais transformação social você vai conseguir gerar com o teu negócio. Então, eu acredito que essa é a percepção que a gente tem que estabelecer. Um funcionário, uma pessoa que trabalha, um fornecedor, ele faz parte deste ecossistema do teu negócio, né? Então, a gente tem bastante contato com negócios hoje. Eu aprendi muito com negócios, tenho muito a aprender ainda, né? A gente está numa jornada e eu acredito que a gente vai crescer muito ainda com os pilares que a gente está estabelecendo no negócio e a gente alcança resultado para a vida de muitas pessoas. E aí a gente automaticamente colhe esse resultado e esse resultado seja transformado, né, para ajudar cada vez mais e mais pessoas, porque tu reinveste, né? Ainda não investir, você reinveste. Continua, né? Otávio, foi um prazer te receber aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas eu creio que você vai vir mais vezes aqui com nós. Com certeza, conta para nós comigo. compartilhar esse conhecimento e foi um prazer te conhecer pessoalmente e também fazer uma parceria. Muito Que obrigado. Deus abençoe, que você Amém. continue fazendo mais negócio e Amém. ajudando mais pessoas ainda. Otávio, para adquirir teu livro, você falou que tem um canal também no YouTube, no Instagram. Isso. Compartilha com nós como é que as pessoas conseguem adquirir. É só digitar Otávio Favreto no Google, lá vai aparecer o meu link principal, vai ser direcionado para o meu livro, vai ser direcionado para o meu canal do YouTube, o meu canal do YouTube é Otávio Favreto, e também você consegue direcionar tudo lá, só digitar Otávio Favreto no Google que vai conhecer, ou pelo meu Instagram, Otávio Favreto também tem todas as informações lá. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial por estar aqui no Inconformados, pode contar comigo para esse projeto cada vez prosperar, crescer mais. E você que está aí do outro lado, se inscreve aí no canal, compartilha também e manda para mais e mais pessoas esse episódio, que eu tenho certeza que vai estar ajudando muitas pessoas. Amém. Então você que quiser nos seguir também, é souinconformado.ufc. Vai lá no canal do Otávio também, vai no meu Instagram, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu creio que você vai ser impactado por cada mensagem, por cada episódio. Cada pessoa que eu trago aqui é para inspirar você a viver aquilo que Deus já escreveu para a tua vida. Então seja um inconformado. E inconformado não é rebeldia, Otávio. Não. Inconformado não é tu ser rebelde, mas é você aceitar aquilo que Deus já escreveu para a tua vida e sair da mentalidade de escassez e vir para a mentalidade do reino.
e ser uma pessoa nobre. Então, que Deus te abençoe, seja inconformado. Até a próxima.